nas quartas nós podemos ter Atlético e Palmeiras. Pois é. O Atlético passar pelo Emelec e o Palmeiras pelo Cerro Porteño. As quartas de final nós temos Atlético e Palmeiras. E ainda do lado do chaveamento de Atlético e Palmeiras nós temos o Atlético do Paraná e Libertad, Fortaleza e Estudiantes. Então quer dizer, Atlético e Palmeiras surgem aí como os grandes clubes do lado de cá. O lado de lá, Tolima e Flamengo, pega o vencedor de Corinthians e Boca, Talleres e Colón, pega o vencedor de Vélez e River Plate. Então, Atlético e Palmeiras, que foi a semifinal do ano passado, pode ser agora um confronto de quartas de final. Dois dos principais favoritos ao título podem se encontrar já na próxima fase da Copa Libertadores. Antes de chegar nessa fase, eu quero ouvir de você, Simões e Romano. A gente já está aqui com todos os confrontos, né, descritos na nossa live, está lá com a arte, confronto 1 até o 8. Em qual vocês apostam aí? Qual a maior dificuldade? Flamengo, Tolima, Corinthians e Boca, com certeza? Olha, não sei se o Romano concorda. Eu vejo, assim, dois confrontos, o River Plate e Vélez, embora o favoritismo seja do River, mas por ser um clássico de Buenos Aires, né? É um confronto muito... E o jogo mais tradicional, não há como negar, Boca e Corinthians, que inclusive já foi final de Libertadores. Não tem como fugir desses dois, não. Os outros, por exemplo, você tem Fortaleza e Estudiantes, é inédito. Você tem um confronto que pode ter uma certa rivalidade, Talleres e Colón, mas não tem aquele apego. Cerro Porteño e Palmeiras também não. O Atlético vai enfrentar o Emelec pela primeira vez. O Flamengo também não tem muito apelo esse jogo dele. Mas dos três brasileiros favoritos, Flamengo, Palmeiras e Atlético, eu acho que o que pegou o time mais complicado foi o Flamengo. Esse time do Tolima é bom e tem promessa de reforços, porque agora, o Alessandra, pode inscrever novos jogadores, né, para essas oitavas de final. Os clubes podem inscrever novos jogadores e o Tolima, né, o Romano viu isso ontem, tem uma promessa aí de repente, reforçar o time. É um time rápido, complicado. E o Palmeiras eu acho que pega o mais fraco. Eu acho que o Cerro é o mais fraco desses três aqui. O Cerro vem numa campanha, não tem um grande time assim, não tá brigando muito e nem brigou na competição. Agora, o Tolima montou uma equipe para passar de fase, né? Para seguir na Libertadores. A gente falava sobre isso, porque já tinham anos que eles não conseguiam passar. Montou um time pesado, jogar lá é complicado. O Flamengo pegou complicado, uma situação complicada. E complicado para o Atlético Paranaense, que vai ter que decidir, né? Contra o Libertad, e já vem aí agora uma certa rivalidade de chave, né? Uma certa rivalidade dos dois. Mas eu acho que o jogo mais pegado, o jogo com maior apelo, para mim, vai ser, sem dúvida nenhuma, Boca e Corinthians, porque já foi final de Libertadores, já foi outras fases da competição. E esse jogo, esse possível confronto entre Atlético e Palmeiras, que é uma possibilidade, né? Porque o Atlético tem que passar pelo Emelec, o Palmeiras passar pelo Cerro, será uma fase antecipada em relação do ano passado. Ano passado foi semifinal. Esse ano seria quarta de final. Sim, e é interessante porque o que decidiu o confronto no ano passado não vai estar em prática nesta Libertadores. Ano passado o Palmeiras se classificou por causa do gol marcado no Mineirão, aquele gol do Dudu. Gol fora. Isso, empatou por 0-0 lá na Arena Palmeiras, o jogo que o Hulk perdeu um pênalti. O Galo vencia por 1-0 aqui, o gol do Vargas, né? O gol do Vargas. E o Dudu empatou já na reta final do jogo, uma jogada do Gabriel Veron, e o Palmeiras se classificou pelo chamado gol qualificado, né? Empata por pontos, empata por saldo, o gol fora de casa vale dobrado. Nesta Libertadores isso não vale. Então, vamos supor, repete, Atlético e Palmeiras, né? Nesse caso vai ser o contrário, porque o Palmeiras fez a melhor campanha, então o Galo jogaria a primeira no Mineirão, a segunda lá no estádio do Palmeiras. Mas empatou os dois jogos, independentemente do placar, vai para os pênaltis. Ano passado isso ainda não valia, tinha um gol qualificado como critério de desempate. Mudança importante, chaveamento, gente, inclusive já tá no nosso YouTube aqui, viu, Lorde? Tô vendo você olhar aí com muita atenção. Tô atento aqui e queria a análise do Romano e do Simões, porque não temos brasileiros se enfrentando. São 6 times brasileiros nas oitavas, não há confronto entre brasileiros. Na Argentina tem 2 confrontos, mas não há confronto entre brasileiros. Olhando para o futebol nacional como um todo, isso é bom, isso é ruim ou isso é indiferente? Eu prefiro. E isso é bom porque as duas últimas edições tiveram finais 100% brasileiras, né? O Palmeiras foi campeão em cima do Santos, foi campeão em cima do Flamengo. De repente, abre-se aí o caminho. Já imaginou? Dos 8 times das quartas de final ter 6 brasileiros? Isso seria interessantíssimo, mais uma final brasileira, reafirmando o futebol brasileiro. E lembrando o seguinte, nesta fase teremos VAR. Não tivemos nas outras fases anteriores
mas nessa fase teremos VAR na Copa Libertadores da América. Aliás, já era para ter VAR desde o início, né? Deixa eu repassar ou passar aqui os confrontos da Sul-Americana, porque a gente tem brasileiro também, né? O sorteio foi antes do sorteio da Libertadores. O Deportivo Táchira da Venezuela enfrenta o Santos. O Nacional do Uruguai e União Santa Fé. Universidade Católica do Chile encara o São Paulo. Isso já foi jogo de decisão de Libertadores. O Colo-Colo enfrenta o Internacional de Porto Alegre. O Deportivo Cali pega o Melgar do Peru. O The Strongest da Bolívia enfrenta o Ceará. O Olímpia do Paraguai enfrenta o Atlético Goianiense. O Independiente Del Valle, que estava na chave do Atlético, vai enfrentar o Lanús. São os confrontos da Sul-Americana, Alessandro. Valeu, Romano. Todas as informações, gente, estão no site, nas redes sociais da Itatiaia. O debate está só começando, né? Daqui pra frente a gente tem muito o que falar sobre esse confronto aí. Emelec Atlético que vem pela frente. E nosso departamento de esportes, com certeza, todo mobilizado. Vocês têm muito o que comentar. Muito comentar e já preparar a logística para o Equador, que não é fácil. Separa a brusinha, tá, gente? Menos mal que não tem altitude pro Galo. Já é uma coisa. Tem a viagem, mas não tem altitude, Isso. né? Já é a uma altitude coisa. é um grande problema e o Galo sentiu muito no jogo que fez contra o Del Valle. O Del Valle. Nas muito. proximidades de Quito. Para você que está na nossa live, tá lá o chaveamento. Siga acompanhando com a gente aqui, o Departamento de Esportes todo mobilizado. A gente tem muita informação ainda ao longo dessa sexta, com sorteio aí dos confrontos da Libertadores Atlético e Emelec. Agora, 1h40.